E agora, Cypher Café, com Mark Greck. Liberta aectas veritas. Muito boa tarde, meus caros ouvintes da Rádio Geek, que nos acompanham aí por todas essas mídias digitais. Muito boa tarde, meu caro Pazoto, tudo bem com você? Opa, tá empolgado. Nosso grande amigo Pazoto que comanda a nave-mãe aqui. Hoje nós estamos com o nosso ilustre Daniel Bertolucci, que é advogado e você é mestre em Direito, né, pela Isso. USP. Por favor, cara, se apresenta aí, fala um pouco mais aí do seu trabalho. Boa tarde a todos e todas, ouvintes e ouvintes da Rádio Geek. Gostaria de agradecer ao Mark e à Rádio Geek também pelo convite de estar aqui presente com vocês hoje. Fui convidado aí pelo Mark, conheci ele recentemente aí no evento de blockchain e criptomoeda e contei para ele um pouquinho da minha especialidade hoje, que foco a minha atividade profissional em projetos de blockchain e cripto. E a gente se interessou aí para a gente trocar uma ideia, falar um pouquinho de regulação, falar um pouquinho de como que se trabalha do ponto de vista, né, jurídico com esses projetos e estou aí para trazer um pouco de conteúdo da minha especialidade para o pessoal da Rádio Geek. Pô, valeu, é muito importante trazer pessoas que tenham ali o gabarito em certas áreas que estão sendo aí que o blockchain está aderindo, né, e que tem a necessidade, parte jurídica, toda a área do direito ali, tudo que é novo, realmente, a gente vai falar aí um pouquinho mais de regulamentação, né, alguns pontos de vista, mas, poxa, todo mundo que tá aí buscando essas inovações, melhores tecnologias aí para o mundo, né, é sempre bem-vindo aqui no programa para nos auxiliar a desenvolver esse conteúdo, né. Você quer falar um pouco mais dos projetos aí que Bom, você lida? vamos lá então, tudo Marco. mais? Eu acho que assim, a ideia, como eu estava comentando com você anteriormente, né? Quando eu falo que eu trabalho como advogado em projetos de blockchain e cripto, é meio difícil definir isso como um campo, né, jurídico. Mas, na verdade, minha especialidade ela é de contratos, mexe com direito internacional, ela mexe com tributário. Então, a minha especialidade acaba sendo mais técnica e aplicada ao direito, né? Então, como eu sou um entusiasta da tecnologia, da aplicação do blockchain, dos criptoativos, das criptomoedas, eu acabo entendendo muito bem do que se trata, né? E conseguindo traduzir aquilo em termos jurídicos, né? Como é que... E, na verdade, o que eu penso é que a gente está aí para ajudar que a tecnologia ela seja bem recebida do ponto de vista jurídico, né? A gente estava pensando, né? Como que a gente consegue criar meios, né, de regular o mercado, de regular o uso dessa tecnologia sem que a gente impeça o aspecto inovador que ela traz junto consigo, né? Então, a minha proposta de trabalho é a gente utilizar o direito como um meio para que a gente consiga trazer um valor agregado, aumentar, né, a possibilidade daquele projeto crescer, de se expandir. Às vezes pode ser que um projeto ele seja melhor aplicado no Brasil, pode ser que seja melhor aplicado em uma outra jurisdição, né? Como também a gente pensa muito em facilitação de negócios, né? Então, trabalhar por meio de parcerias e conseguir sensibilizar outras empresas que trabalham com tecnologia também para adotar a blockchain como uma solução para um determinado tipo de necessidade, né? Então, tudo aquilo que a gente vê que há uma potencialidade de que a gente necessite de registros, vamos dizer assim, né? Isso a gente vê uma potencialidade de aplicação para blockchain. Então, E aquela situação, registros seguros, porém que possam ser públicos, porque a maioria das blockchains são públicas, então você não pode esquecer que você está salvando um dado ali que vai ficar visível, né? exatamente. Então, entra N detalhes, N diferentes utilizações, né? Exatamente. Eu acho que do ponto de vista do direito, tem muitos debates que eles podem suscitar a partir do uso de cripto e de blockchain. Por exemplo, um que eu gosto muito de salientar a gente ver onde é que está o Bitcoin, né? Essa pergunta a gente vê, onde está esse ativo digital que tem um valor, que custa dinheiro, que faz às vezes muitos momentos do próprio dinheiro,
Mas onde é que ele está, né? Então eu tenho aqui, eu compro um Bitcoin aqui no Brasil, pago em real, mas aí eu mando ele para fora do Brasil, numa exchange, e lá eu faço uma operação, pode ser uma operação de day trade, um swing trade, pode ser um long, deixo ali e espero, faço hold, né, O hold é o mais famoso, da né? moeda. Segura lá e vamos ver Vamos daqui lá, 10 anos onde é que tá. como é que vai ser, mas aonde fica esse ativo, né? E, por exemplo, a pessoa, ela pode estar casada, aí a pessoa está casada e tem tanto quantidade ali de Bitcoin. E depois, como é que fica? Divorciou, mas o Bitcoin está fora do Brasil, então qual regime jurídico vai ser aplicado para esse bem que pode ser ou não pode estar dentro do Brasil? Então, como está tudo na internet e é um bem jurídico, né, um ativo É um ativo digital, mas é um ativo. custa dinheiro, tem um valor. Sim. Né? Então, onde é que ele está? Então, isso é um debate que isso implica discussões sobre direito internacional, sobre soberania. Né? Então, é muito importante que a gente leve em consideração isso do ponto de vista jurídico e veja assim, com a internet, a gente não tem fronteiras. Né? Então, como que a gente vai ter esse controle? Como é que a gente vai entender? Como é que a gente vai traduzir isso para que os entusiastas, o pessoal da startup, o pessoal que está desenvolvendo tecnologia para aplicar em blockchain e criptomoeda, como é que eles vão estar protegidos e como é que eles vão estar cientes dos riscos também que isso pode trazer? Estava comentando com você, né? Como a tecnologia é muito nova, então todo dia a gente tem uma novidade, né? Recentemente a gente teve uma novidade aí que a Binance, uma das maiores exchanges de criptomoedas do mundo, né? Se não a maior, que é Cripto, atualizou os termos de uso, ou seja, é um instrumento jurídico vinculante e deu 90 dias para que os cidadãos norte-americanos, dos Estados Unidos especificamente, finalizassem as operações e a partir disso eles iriam fechar as operações para esse tipo, para o pessoal mercado, né? para esse Pra quem mercado seja dos Estados dos Unidos. Estados Unidos. Ou seja, a pessoa teria acesso depois, ela teria acesso aos ativos que eles têm na Binance, mas não vão poder mais operar. Então, a Binance tem agora uma proposta de criar uma exchange só para os Estados Unidos, que seria a Binance US, Binance US, que seria específica, que estaria de acordo com todas as licenças, os requisitos e registros exigidos pela SEC, né? A Securities Exchange Commission. Então, isso aí é muito importante a gente lembrar que é um dos maiores players do mercado de cripto, que é a Binance. Ela mesmo assim, ela está sujeita e tem que se adaptar a também as exigências normativas, ou seja, e qual escolha que eles fizeram nesse momento? É melhor a gente fechar esse mercado, por mais que ele represente, por exemplo, segundo os relatórios da Binance, 15% do trading, do volume de trading que eles fazem na exchange. O que provavelmente relativo a um país só deve ser um dos maiores. É o maior, com certeza. E só que para eles preferem perder isso pelo maior veículo deles, que é a própria Binance, essa Binance que todo mundo conhece. Eles preferem perder durante um tempo e adaptar um outro instrumento para esse mercado. E mesmo assim vai representar, de certa forma, um impacto no volume deles, mas é melhor para eles porque realmente até o ambiente não favorável, né? Não crypto-friendly, né? Como a gente se colocar, fez com que eles revissem o modelo de negócio deles e avaliassem é melhor ou não operar nos Estados Unidos ou não. Até porque os Estados Unidos já tem mais ou menos essa posição. Quem opera lá, Estados Unidos, ações, títulos, tudo mais, não opera a Europa, né? Eles são bem restritivos quanto a isso. Então, querendo ou não, provavelmente nas leis que devem estar por vir nos Estados Unidos, eles também devem querer manter isso para cripto e é a regra do país, né? Claro que isso não impede, né? Que nem muita gente já falou, a gente conversou, não impede que o americano invista na Binance, porque é muito difícil você restringir totalmente. O cara pode usar uma VPN, pode ter um robô ativo numa VPS em algum canto do mundo, negociando para ele fora dos Estados Unidos, né? É difícil você tentar restringir. Até por isso que você deve abordar uma tecnologia, uma legislação mais permissiva, porque, querendo ou não, impedir diretamente é difícil, né? Porque, por exemplo, nesse caso da Binance, qual que é a alternativa que o pessoal tem?
há um limite bem pequeno aí de operação diária, assim, para mim, ele não é tão pequeno, mas é um limite aí de 2 bitcoins que você pode operar sem ter uma conta verificada. Aham. Ou seja, para você ter uma operação maior, você vai ter que ter uma conta verificada. Para você ter a conta verificada, você pode ter uma conta que está ali com o seu nome, seu RG, seu passaporte que você manda, tudo mais. E só que a pessoa vai poder ainda operar em limite bem pequeno de forma anônima, vamos dizer assim, né? Mas ela tem um limite. Ou seja, quem sai prejudicado nisso aí, no meu entender, é o usuário, em primeiro lugar, que está tendo que Tá tendo uma pagar mais. barreira, né? Tem que Tá pagar. tendo... Você pegar as exchanges que estão nos Estados Unidos, elas cobram muito mais. É 0,25 centavos a operação, em média, e a Binance cobra 0,075 se você está operando com BNB, né? E que é a cripto deles. Mas isso acaba sendo prejudicando também, de certa forma, um mercado muito grande, um mercado que pode ser um grande palco para inovação, né? Então, legislações, por exemplo, como a Binance está em Malta, por exemplo, mas eu gosto muito de salientar a legislação suíça com relação ao ambiente crypto-friendly, né? Lá é uma legislação que o quê? Eles têm um instrumento que não nem necessariamente é um instrumento normativo, é mais um instrumento de orientação, que são as guidelines da FINMA, que é a autoridade financeira da Suíça, que faz às vezes da CVM. E lá eles publicaram uma guidelines para ICOs, mas na época que teve todo esse hype em torno do ICO, mas ela aplicava também a STO, qualquer tipo de Token Generating Event, né? TGI, né? E nessa guideline eles colocam a definição de 3 tipos de tokens, né? Que são os tokens de pagamento, são os utility tokens e os asset tokens. Na verdade, eles se referem não... Dentro da classe de asset tokens podem ter aqueles que a gente diz que são os securities tokens, né? Sim. E os Já que securities gera uma tokens são os classificação. valores mobiliários. Assim, então, existem tipos de ativos que eles entendem que não necessariamente são ativos digitais, que não necessariamente são securities. Sim. Né? Mas Eles já aqui, criaram para ter acesso às duas possibilidades, né? Já está enquadrado na legislação. Já nos Estados Unidos, mais ou menos, o que se entende é que basicamente todos se encaixariam dentro do conceito de security. Ou seja, nenhum é permitido dentro dos Estados Unidos. É permitido segundo a legislação de securities, que é uma legislação bastante rígida, você tem que atender uma série de requisitos burocráticos que, em muitos casos por exemplo, startups que querem desenvolver um produto, testar, operar pequeno, fazer, né, uma prova... Um MVP, tá ali começando, e você ele já teria que ter o gasto de uma empresa grande tem ali com documentação. E de certa forma você acaba inibindo a competição, né? Você acaba deixando o ambiente muito favorável aos grandes players, e isso acaba tendo, porque lá tem um monopólio muito grande dos grandes players, né? Os Estados Unidos, na verdade, de certa forma, eles querem monopolizar o mundo, né? Há muito tempo, né? Falando francamente, né? E ali a postura regulatória deles é a mesma. Então, os grandes players lá querem monopolizar. Você tem bancos ali que hoje, que falaram, antigamente falaram que Bitcoin é um scam, Bitcoin é isso, Bitcoin... Hoje estão lançando a stablecoin deles. Sim. Né? E nessa onda de stablecoin, é muito interessante levar em consideração que o projeto Libra, né? Sim. Que já polêmico projeto Libra, para quem não tá ciente aí basicamente da última semana, né? Vai ser a moeda estável do Facebook, onde N players que eram contra criptomoedas, o próprio PayPal, eu li um documento, uma reportagem não tem um mês falando que eles não tinham interesse em blockchain, mas está ali dentro do projeto junto com a Libra, Mastercard, Visa, N empresas grandes de pagamentos, que já tem seu modelo de pagamento, estão lá dentro do projeto do Facebook. E é interessante sobre o projeto Facebook, é uma discussão que eu levo em consideração, um embate entre 2 tipos de paradigma, ou até de filosofias, vamos dizer assim, da descentralização e da centralização, né? Você vê um consórcio, por mais que seja um consórcio desses big techs, dessas grandes empresas que mexem com tecnologia, inevitavelmente, como o Facebook e outros, o PayPal, por exemplo, o Uber, são empresas que estão ali envolvidas num projeto centralizado, eles são centralizados, não tem jeito. Isso, de certa forma, o pessoal fala, mas é blockchain, não é blockchain? Não, eles usam uma tecnologia que é de blockchain. Basicamente tudo é blockchain, desde que você laceie todos os seus blocos, é uma blockchain.
realmente entra no Por critério mais que de para você ter um nó, privada. você tem que pagar 10 milhões de dólares, É, né? então, é até uma questão que eu queria falar. Além dela ser centralizada, ela é aristocrática. Porque eles precisavam de 1 bilhão para bancar essa operação. Então, o Aham. que eles fizeram? Um masternode com 100 unidades, cada unidade valendo 10 milhões. Ou seja, eles conseguiram financiar o projeto só com os masternodes. E é claro que toda empresa grande vai querer entrar nisso. Eu venderia muito mais. Não digo nem que eu seria contra. Não, se realmente eu tivesse a opção de fazer isso, eu faria e ainda venderia mais. É certo ou errado? Não, é só mais um meio de pagamento Uhum. e é como eles estão fazendo para alavancar já o. Tem mais do que. Eu acho que no consórcio todo deve ter quase 100 empresas que conseguiriam cada uma delas bancar um masternode tranquilamente. Ou se eles quisessem abrir para mais empresas do Uhum. consórcio, eles conseguiriam isso facilmente. Não é essa a questão em si, Mas né? o que é interessante desse projeto é você ver que, assim, mesmo um projeto que tem uma proposta centralizada, eles não conseguiram fazer sozinhos. Sim, Porque o que você trabalha, do ponto de vista da blockchain, você trabalha com ecossistemas, não tem jeito. Para você, por exemplo, em cripto, como é que você trabalha na adoção de que você cria um ecossistema que é aquilo que as pessoas usem o seu token? Né? E isso eles estão fazendo. É justamente isso. Não se vê nem sozinho. Então, de certa forma, eles também estão descentralizando um pouco, por mais que seja sim, centralizado, com né? certeza. Uhum. Porque eles têm, por mais que eles tenham somando WhatsApp, Instagram e Facebook, que são os principais, dá mais ou menos 2,5 bilhões de usuários. Cada um tem mais ou menos 2 bilhões, mas fazendo a intersecção Uhum. ali, diferencia mais ou menos são os 2,5. Mas, além deles já terem a adesão dos participantes deles, eles ainda têm a adesão de todas as pessoas que utilizam todos os outros serviços dessas grandes empresas, né? Que quando você coloca ali um eBay, Spotify, por mais que não sejam empresas de pagamento, são empresas muito fortes em usuários. Uber, né? A Coinbase tá com eles, que é uma empresa de criptomoeda, uma exchange, a maior dos Estados Unidos, né? E tá ali também nesse consórcio com eles, né? É, e você vê que, na verdade, a proposta, a gente tem que levar em consideração, a proposta deles é uma proposta de meio de pagamentos, né? Sim. E isso é um pouco diferente da proposta de vários projetos de cripto. Por exemplo, eu acho que eles são eu considero eles muito diferentes do Bitcoin, Não, né? totalmente. Totalmente. O Bitcoin é descentralizado, o Bitcoin, por mais que tenha se iniciado como um meio de pagamento, um dinheiro digital, né, hoje é muito mais uma reserva de valor, né? Você tem outros projetos que É o ouro das criptomoedas, né? exatamente. Ele é o lastro da criptoeconomia. Então, é muito diferente da proposta trazida para o Facebook. Por isso, eu acho que eles estão, na minha opinião, eles estão agregando, né, estão trazendo grandes players para o mercado cripto e fazendo que todos percebam que não dá para você fugir muito da tokenização de ativos. E isso acaba trazendo, assim, olha, é um outro olhar para que a gente tem hoje em dia pro Bitcoin. Hoje, por exemplo, você tem um movimento de alta, de supervalorização da moeda, né? Hoje, por mais que hoje, Hoje caiu um pouquinho, hoje caiu caiu um aí bocadinho aí, né? 19%. Caiu um bocadinho hoje, mas também tem uma subida aí das últimas semanas, é uma subida super Em 2 meses, 100%. Então, exatamente. E você vê que isso está acompanhando o movimento do mundo de uma nova aceitação desse mercado, né? Por mais que hoje tenha essa altíssima volatilidade, tem uma correção, isso já indica que um movimento que está atingindo um novo patamar, né? Parece sim. que a gente está saindo da adolescência, né? Está saindo daquele pré-adolescência, vamos dizer assim, né? Daquele momento que todo mundo tá, o ICO, todo mundo vai ficar bilionário, todo mundo perdeu um monte de dinheiro, investiu um monte de projeto que não foi para frente, e muitos projetos foram para frente, estão Sim. desenvolvendo, alguns estão com cronograma em dia, outros estão com cronograma mais atrasado. Não, Isso é indiferente normal, disso, isso é todo normal, projeto vai ter complicações, mas exatamente. é aquela situação de você, o que o pessoal falou do amadurecimento real dos projetos, e a gente já até falou aqui em outros programas do pessoal que tinha uma moeda que ela era pequena, mais ou menos em 2017, quando tava aquela alta, mas ela tinha um bom projeto. E muitas dessas que eram muito pequenas, elas se mantiveram, estão grandes hoje, pela maturidade do projeto, pela real boa intenção do projeto, e muitas das que eram grandes, que
era só mais uma forma de pagamento, Uhum. ou era só mais uma forma de alguém levantar um bom dinheiro, desapareceram, Sim, né? não sustenta, né? Não sustenta. O que É. sustentou foram os bons projetos. O que é natural, Totalmente. em qualquer tipo de mercado e não vai ser diferente no mercado de cripto. O que a gente tem que ver assim, não há forma milagrosa para a gente ganhar dinheiro. O que o dinheiro ele vem por meio do nosso trabalho, da construção do que a gente está fazendo. Então, hoje eu sou muito entusiasta da tecnologia e assim, como é que eu posso aliar a minha profissão, minha formação, por mais que seja, hoje em dia eu esteja com o meu próprio escritório, eu tenho uma formação em direitos humanos, eu trabalhei já no terceiro Legal. setor, então sempre trabalhei não trabalhei já no mainstream, né, do direito, sempre fui um pouquinho já de contracultura, né, bem cypher por aí, né, Aham. aplicando a cultura cypher, e hoje eu vejo assim, como é que eu posso aliar também tá trabalhando algo meu, algo que seja interessante, como posso também contribuir para projetos legais, para pessoas com que eu tenho me relacionado, que são pessoas que têm ideias boas, pensam parecido comigo e têm uma cultura diferente, né? Não é fazer dinheiro a todo custo, mas é realmente construir algo concreto para o mundo, entregar algo interessante e que realmente traga benefício para todos. Então, eu acho que um sinal do amadurecimento hoje do mercado é justamente os olhos que a gente tem regulatórios voltados para as jurisdições em que os projetos de cripto estejam mais proeminentes. Aqui no Brasil, a gente tem recentemente a criação até de um sandbox por parte da CVM. Você tem uma nova instrução normativa por parte da Receita Federal, por mais alguns pontos que sejam polêmicos. Mostra também que há uma sensibilização por parte do poder público Sim. para esses projetos. E, assim, vai ter coisa que vai ser interessante, vai ter coisa que a gente vai pensar, puxa, parece que isso vai travar um pouquinho, mas é para isso aí que a gente tá se colocando no mercado hoje, eu e meus parceiros aí de trabalho e tudo mais, para que a gente possa ajudar o pessoal interessado a desenvolver, a saber mais, a criar mais segurança para os projetos deles, porque um investidor vai investir onde tiver segurança. Sim. A confiança é o mais importante hoje em dia, né? E Você a não gente... quer correr riscos. E Exatamente. uma coisa que eu acho muito interessante é que depois das pessoas diretamente ligadas à tecnologia ou que tem algum projeto de outra área em cima do blockchain e tudo mais, a área de direito é a área mais próxima das criptomoedas. Você já é o segundo advogado que eu entrevisto, né? Mas em todo evento a gente vê N pessoas da parte jurídica, seja tributária, seja o que for, mas pessoas vinculadas ao direito mesmo, seja qual especialização for, muito mais do que qualquer outra área, né? Depois da parte de tecnologia em si, é a parte que eu mais vejo, inclusive, dando apoio, né? Isso dentre é uma das profissões mais tradicionais que existem, que está totalmente intencionada a se modernizar e acompanhar as mudanças, né? Muito bem observado. E realmente, só para complementar isso que você colocou, a proposta minha ela vai ao encontro dessa sua observação. No entanto, eu acho que a gente tem que, eu gosto de sempre repetir que eu não estou ali nos projetos envolvidos para ser maior que os projetos. Então, assim, eu sou um coadjuvante que vai ajudar aquele projeto a crescer. Né? Tem alguns, assim, o advogado tem uma proposta, assim, viu algo que envolve registro, envolve contrato, smart contract, então isso é meu, isso é meu, isso é meu. Não, o blockchain, a criptomoeda, isso até... Até pela filosofia de você fazer parte, né? Isso é voltado para o mundo, né? Então, eu tô aí para ajudar a fazer essa leitura da inovação pro papel. A pessoa inevitavelmente vai ter que assinar um contrato, vai ter que fazer uma cláusula, vai ter que incorporar uma empresa, vai ter que entender quais tributos ela vai ter que pagar. Então, vai ter que estudar societariamente o projeto dela, como é que é melhor, uma limitada aqui no Brasil, na Estônia, outros lugares. Então, a gente está ali para fazer essa interface entre o projeto e o mundo jurídico, né? E o mundo jurídico, por mais que seja um mundo à parte, ele é uma porta de entrada para um outro mundo que é o mundo do investimento. Sim. Então, o investidor, para ter menos risco, né? Ele vai trabalhar muito com a gerenciamento de risco, porque é muito risco você investir num projeto ainda que está desenvolvendo. É uma volatilidade muito grande, né? Então você vai investir num projeto, uma startup, por quê? Porque a startup vai ter um corpo jurídico ali que vai permitir com que ele tenha alguma segurança. Então, aí disponível aí para o que precisar. Aquela situação, não adianta você fazer um smart contract onde duas partes teoricamente concordam de X situação,
se aquilo não se enquadra dentro das leis de um país. Aí você vai querer, eu tenho o registro, mas legal, esse registro pode ser válido em X país, mas se não bater com a legislação de outro, não vale nada, né, praticamente. Você vai trabalhar, pode ter comandos proibitivos em legislação de blockchain? Pode. A lei pode proibir alguma coisa ou outra, mas vai proibir, a ideia é proibir atividades ilegais, ilícitas. Exato. Né? E é isso, são as atividades ilícitas que acabaram maculando um pouco o universo de cripto, que não é voltado para isso. Ele é transparente. Sim. Né? O Bitcoin é rastreável, ele é transparente, é rastreável, por mais que ele seja, ali tem o hash e tem a criptografia por trás dele, você consegue, tendo você consegue identificar todas as operações. Exato, é por isso que tem essa força, você pode ver desde a primeira operação até a desse minuto, você sabe todo o caminho da moeda, por isso que não dá para gastar 2 vezes, porque ele vai estar informando que já foi utilizado, né? Exatamente. Então, realmente tem os dois lados, né? A situação ela é anônima, mas não é secreta, ela não é escondida, né? Meu caro, por favor, suas considerações finais, que já estamos mais ao fim do programa. Novamente gostaria de agradecer o convite, aí foi muito interessante conhecer mais uma iniciativa voltada aí pro estímulo, né, o fomento da tecnologia, do blockchain, do cripto. Eu vejo que você é um entusiasta também, está envolvido nos eventos, Sim, conhece todas também as exchanges, os projetos, tem uma opinião muito bem formada sobre isso. E me colocar à disposição aí, quem quiser entrar em contato. Tem, bertolucci.adv.br. Bertolucci Torres. Bertolucci Torres, desculpa. Tava em 2 linhas aqui, separou. Então, para quem quiser entrar em contato com ele, Bertolucci com 2 Cs, torres.adv.br. Tem lá o site dele já, bem moderno, informando que ele tá ali na área de criptomoedas, né? Quem quiser entrar em contato. E então, estamos à disposição e espero aí que a gente possa ajudar aí esse mercado crescer com consistência. Com certeza. Só último recado, lembrando que quinta que vem a gente tem um meetup do Bitcoin, Blockchain and Beer, que o Bruno Contardi promove, junto ali com a Atlas, né, e com a Coinbase, isso. E então a gente tá fazendo sorteio de 2 ingressos. Eu vou falar. Você vai estar lá? Eu vou ser um dos palestrantes. Bacana, nem tinha visto a agenda ainda. Então já sabem basicamente o conteúdo ali, o tema, né? Vamos falar de regulação, exatamente. Que tá muito em alta, né? Ficamos por hoje por aqui, meu caro Pazotto. Então, muito obrigado, Pazotto, aí pela operação. Muito obrigado, Daniel, pela participação. Obrigado, Marco, aí. Pazotto. E então ficamos por hoje com o Cypher Café. Você está na Rádio Geek, apaixonados pelo que fazem. As long as you love me.